Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, atualização semanal sobre a Via. Vou falar sobre Magalu também, não tenho dúvida disso. Tá? Falar sobre a minha call, falar também sobre o momento para a semana. E bom, começo então esses vídeos geralmente postados no final de semana ou no mais tardar segunda. Tá? Vamos falar sobre a Via hoje, pessoal. Vou começar esse gráfico bonitão aí, que eu acho que coloca todos nós tá muito bem educados, ou pelo menos compartilhando fatos que aconteceram, tá? Sobre como é bom escolher bem uma small cap, como é bom acertar, tá? Uma small cap. Por isso que investir em small caps, a gente acaba tirando a palavra especular e fornecendo muito, né, a palavra investir, porque demora para se colher os frutos. Então esse gráfico, pessoal, eu acho importante começar com ele, embora a rentabilidade passada, né, tipo empíricos, né? Rentabilidade passada não quer dizer que a gente vai ter retorno no futuro, tá? Mas vejam aí, durante 2010 a 2016, tá? O primeiro quadrante desse gráfico mostra a penumbra dessas duas companhias, tá? E até naquele momento havia que a roxinha aqui um pouquinho melhor do que a Magalu, tá? Em 2016, não preciso, né, voltar aqui à história, eu acho que a maioria das pessoas que me seguem aqui começou na bolsa entre 2016 e 2019. Tá? Mas 2016 foi o grande ano da Magalu. Aí ela começa a despontar e vejam que ela conseguiu entregar para o acionista, sem um centavo de dividendo, tá? 10.000%. E por um bom período, ela esteve aqui entre 10 e 8.000%. Tá? E agora, mesmo com a derrocada de mais de 70% no último ano, tá? De um ano para cá, ela ainda entrega, sem uma gota de dividendos, 1.400%. Então, tempo, pessoal, é o maior ativo do investidor em small cap. Especular em small cap é ser tático, como eu estou fazendo, por exemplo, na opção de call da Magalu ou em um swing trade. Você ser tático, utilizar análise técnica para small cap faz todo sentido, por quê? Em momentos de inverno econômico, como por exemplo, aperto monetário, né, subida de taxa de juros, crescimento baixo, tá, inflação alta, essas empresas, tá, small caps e principalmente empresas de crescimento, tendem a sofrer mais. Acho que vocês já estão cansados e cansadas aqui de saber desse papinho palestrinha, né? Então não vou comentar muito sobre ele. Eu quero dizer para vocês que empresas de valor, pessoal, empresas de valor de mercados resilientes ou perenes, como o Barsi costuma falar, e aí vai telecom, bancos, seguradoras, tá? Consumo não cíclico, né? Empresas que vendem produtos ou serviços ali que independem da atividade econômica, né? São necessariamente utilizados, como é o caso de utilidade pública e também, né, algumas empresas de alimentos básicos, como o açaí, como de repente até a Ambev, uma Canil. Tá? Essas empresas tendem a sofrer menos, tá? Se lógico a participação de mercado for robusta, como é o caso da Ambev, por exemplo. E aí sim, ser buy and hold faz sentido, tá? Porque durante a queda, no inverno do mercado, se a Magalu fosse por exemplo, um Bradesco, um Itaú, ou qualquer uma Energias do Brasil, uma CPFL, uma Engie, no inverno vocês devem ter percebido, principalmente Energias do Brasil, foi essa semana, né? E durante as quedas, e se acontecer quedas, elas serão menores e bem mais remuneradas, com dividendos. Durante essa queda da Magalu aqui, pessoal, dos seus 10.000% aos 3.000, aos 1.500%, tá? Tanto Magalu como o Bitcoin, como qualquer ativo de crescimento que não paga dividendos e que tem ali mais embutido crescimento do que valor, tá? Ainda investe muito no seu negócio do que repassa para os seus acionistas. Os invernos, pessoal, são congelantes para essas companhias em termos de remuneração ao acionista. Tá? Então, saber desse perfil é importantíssimo para 2022. Não sei se para sempre, né? Mas acho que 2022 acaba nos colocando como necessário entender um pouquinho de macro, curva de juros, fluxo financeiro, classes de ativos, o que é crescimento, o que é valor, tá? Aquele mercado endereçável, né? Como é que está o mercado endereçável de e-commerce? Né? Quanto espaço a Magalu tem para crescer? Quanto espaço a Via tem para crescer dentro do market share, participação de mercado? Quanto espaço tem as novas entrantes? Shopee, a própria Amazon,
certo? Alibaba. Como que está a regulamentação do setor? Vai ficar mais difícil para novos entrantes entrarem? Ou não? Vai ficar mais fácil para o tio da esquina também ter um e-commerce? Tá? Então, tudo isso, tá, tem que se colocar no preço em empresas que ainda não têm um mercado estabelecido e que o mercado endereçável já também não pode ter tanto espaço orgânico para crescer. Talvez um crescimento de Magalu ou um crescimento de Via seja uma fusão entre as duas. Tá? Porque ambas já estão ali dentro de um mercado super competitivo, como o mercado de adquirência, por exemplo, de maquininhas. Tá? Então, lógico, Porter é importante aqui, né? As fraquezas, a análise SWOT, tá? Mas entender pelo simples fato, a empresa está em um mercado, ela é uma empresa já consolidada, que não tem mais crescimento embutido, tá, na sua política de empresa, de estratégia. Tá? Logo, durante os invernos, ela vai remunerar você bem, como é o caso das elétricas, saneamento básico, bancos, telecom, uma Vivo, por exemplo, que é quase uma utilidade pública hoje em dia, né? Fibras da vida. Tá? Setor de saúde, commodities em ciclos de alta. Então são empresas que a gente tem que ter uma composição na carteira bem grande, na minha opinião. Principalmente se você tem a minha realidade, que não nasceu ali em berço de ouro, tá? E que precisa da carteira sendo remunerada pela própria aplicação, pelas próprias aplicações, para crescer o montante investido. Tá? Então a bola verde aqui seria o valor para 2022. Tá? É um ano que exige de todos nós valor na carteira, seja via commodities, seja via a empresas do setor financeiro aqui no Brasil, utilidade pública aqui no Brasil. Tá? A gente tem que estar, telecom, a gente tem que estar nesses setores para remunerar a carteira para quê? Para ir jogando e engordando nas small caps. Porque o período 2010, 2016, pessoal, pode ser trocado, na minha opinião, esse é meu cenário base, eu venho falando para vocês, por 2021, segundo semestre, até X. Né? Eu não acho que a gente vai ter 5, 6 anos de marasmo na Bolsa. Mas vamos colocar aí pelo menos 1 ano e meio, já estamos há 1 ano, né, de marasmo. O topo foi em julho e estamos em junho, né, do ano seguinte e ainda não rompemos máxima histórica. Então a gente já tem 1 ano aqui. Já estamos em 2011, ou 2012, ou 2014, se você, ou 2015, ou já 2016, se você já é um cara muito otimista com a Bolsa para esse ano. Tá? Mas o inverno, eu queria passar aqui antes de falar sobre a Via, né, que é importante durante o inverno você ter na carteira bastante valor, mas nunca, em hipótese alguma, esquecer da tal das small caps. Tá? É uma bolinha menor, certo? Mas veja que ela está conectada aqui à bolinha de valor, então vamos por uma preencher de verde aqui. Está conectada aqui, ó. Tem um cordão umbilical aqui, ou seja, os dividendos que aparecem aqui da sua renda fixa, pré-fixada, pós ou IPCA, suas empresas de dividendos. Nesse momento em que o mercado corre para valor, tá? É um momento que você tem que estar o quê? Utilizando delas e não necessariamente aportando muito mais. Porque os aportes agora estão interessantes aqui. Quando o mercado correr para as small caps, é um momento que você já tem que estar bem carregado e aí você começa os aportes em valor. Essa é a introdução do vídeo que eu queria passar para vocês, pessoal, porque isso aqui muda o jogo. Tá? Se eu tivesse pego, por exemplo, a Magalu e tivesse, por exemplo, um capital suficiente investido nela durante 2010, 2016, pessoal, eu tivesse pego, não impossível pegar 10.000%. Tá? Mas por análise técnica que eu gosto, por exemplo, eu só iria sair dela em 2020. Tá? Por incerteza e também por pivô, enfim. Então imagina só, em 2020 ela estava gerando aqui algo em torno a 4.000%. Então muda patamar aqui. Tá? Muda a realidade. Eu queria passar esse primeiro panorama, pessoal, para depois falar um pouquinho de Merchan, rapidamente, né? Vocês que querem ler sobre Magalu e Via e a parte fundamentalista, já com uma ótica aí segundo semestre 2022, tá? Já com os primeiros trimestres imputados e um pouquinho de macro aqui. Tem um e-book gratuito, link na descrição. Tá? Depois eu passo para você, pessoal, que o Price to Sales, aí, o preço dividido, market cap dividido pela receita líquida, aí, aproximadamente, de todas as 3 principais da Bolsa, varejistas de e-commerce, Via Varejo,
Magazine Luiza e a Americanas, né, Via e Americanas, não é mais B2W nem Via Varejo, né? Todas estão com um desconto bem interessante. Aqui eu destaco que as mais voláteis serão, na minha opinião, ou seja, as que vão subir mais, na minha opinião, vai ser a Mer3, tá? E Magazine Luiza. Mas os descontos estão próximos um dos outros aqui, entre 50% e 55% abaixo da média. Tá? Só acho que a média da Magalu e da B2W é um pouquinho maior. Tá? Então a gente tende a ter mais vol. O mercado tende a recuperar essas duas mais do que a Via. Tá? Essa é minha opinião. Certo, pessoal? Minha opinião. Tá? Só que por hora, vocês acompanham o canal, sabem que eu estou apanhando na call da Magalu e que talvez no final da semana que se passou, última semana de maio, ela deu o ar da graça. Mas vamos a operacional, você que está na Via. Vídeo passado, eu falei para vocês, pessoal, eu tenho o cenário de um pseudo março, tá? No caso da Via aqui, o pseudo março foi em janeiro, tá? Então eu tenho duas expectativas, ou a gente vem para março, já estamos no meio do caminho, tá? Ou a gente vem para janeiro, chegamos lá, pessoal, exatamente na sexta-feira. Então toda essa subida já foi conquistada pelos compradores, chegando a 3,38. Eu tenho um alvo entre 3,38, 3,17, 3,56, terminando lá em 3,80. Por quê? Eu estou projetando dentro de um mercado de baixa, não vou entrar no mérito aqui de curva de juros, pessoal, mas eu acredito que ela vai fechar nessa primeira quinzena de junho e que os ativos vão receber, os ativos de economia, atividade doméstica aqui vão receber comprinhas, tá? Só que a Via, ela subiu antes. Tá? Ela teve um movimento muito melhor do que a Magalu. E ela já completou aqui, dando números para vocês, tá? Ela já subiu 34% em maio. Pessoal. Tá? Então ela teve sim o movimento do meu cenário base. Eu só errei o papel. Eu apostei na Magalu e não na Via. Então, poxa, errei. Cenário certo, analista correto, trader nem tanto. Tá? Então a gente tem essas três expectativas aqui alinhadas, tá? Ou 34% a 40% ou 1,20 a 1,30. Tá? 1,20 a 1,30 a gente ganha aquele fôlego que eu acabei de comentar para vocês. Vamos aqui para a região dos 3,80, 4,10. Tá? E ela subiria então da mínima à máxima 50 e tantos por cento. Aqui a probabilidade é menor de acontecer. Agora ela vir até aqui os 3,56, já bateu nos 3,38, era alta. Se eu tenho um cenário de curva de juros fechando, tinha, né? Tenho ainda, mas já está no meio do caminho. Então é importante saber que dentro das condições de um CDI alto, de inflação alta, os compradores fizeram o seu trabalho, pelo menos o mínimo. Tá? A partir dessa primeira semana de julho, pessoal, de junho, vai ter treta aqui. Tá? Não tenham dúvida, se romper para os 3,80, deve tomar pancada para baixo. Tá? Porque as condições macroeconômicas não mudaram em nada. Tá? E aí, o vermelho tende a aparecer nessa região aqui. Tá? A partir dessa região, então, mais uma pancadinha para baixo. Tá? Isso é tendência. Se algo mudar, pessoal, estruturalmente falando, e eu acredito que em junho, o que vai mudar? O que vai reverter tendência para Via, para Magalu, para Americanas, pessoal? Dados microeconômicos, pela primeira vez. Então, confiança do consumidor, vendas do varejo, essas coisas. O mercado vai cobrar uma melhora da atividade econômica. Tá? Por quê? A taxa de juros, a curva de juros, tende a sair do radar. Porque o mercado está precificando 13,75 e por hora, acho que não tem nenhuma variável que vai empurrar para cima, para além. Tá? Então a gente tende a ter a macroeconomia com menor impacto no preço pela primeira vez em, sei lá, um ano. E começa a olhar para a atividade econômica, ou seja, micro. Tá? Talvez até o comunicado do BC fale sobre inflação, mas também fale sobre crescimento, desemprego, pela primeira vez em um ano. O BC nem fala em desemprego, nem fala em atividade econômica faz um ano, tá? Porque está mais preocupado com a inflação. Então é importante ter esse cenário tático para quem trada. Agora, para você que não é trader, tá? Todo o ciclo de baixa aqui, pessoal, acaba sendo desconto. Taticamente, mesmo para o investidor, 2,73, 2,47 são os melhores pontos de um retorno
tá? Para você otimista, esse retorno pararia entre 2,73, 2,47. E para ter esse cenário base, na minha opinião, eu teria no preço o seguinte, tá? Que o BC não vai ter aumento de juros no segundo semestre, ou seja, em agosto, não tenha, ou se tiver é pontual, lapidação, é 0,25, por exemplo. Tá? Então você acredita que acabou o aperto monetário e que a gente vai ter um período resiliente sem corte de juros. E aí as small caps voltam, né, para o 2010, 2016. Agora, quanto tempo vai demorar o inverno, ou seja, a lateralização dessas companhias? Chega de queda, mas ainda não alta? Eu não sei, pessoal. Por isso que é importante traçar uma estratégia. Eu coloquei no começo do vídeo que as empresas de valor tendem e devem remunerar os aportes durante o inverno nas small caps. Então, o seu dividendo do Bradescão, o seu dividendo da Energias do Brasil, né, que pagou essa semana, os seus juros da Inco, né, da empresa aqui que é parceira do canal de renda fixa alternativa, seu dividendo juros mensal da sua aplicação, do seu CDB, do seu LCI, LCA, tá, tendem a remunerar a Via. Tá? Tendem a remunerar a sua local web, a sua cash, a empresa que você em algum momento vai esperar esse tipo de movimento. Não 10.000% igual a Magalu, mas vamos colocar 400% como a Via. Tá? A Via, no seu melhor momento, tá, de 2012 para cá, chegou a remunerar o seu acionista 400%. Também sem nenhuma gota de dividendo. Agora cai 25%. A Magalu ainda sobe 1.400%. Tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu logo em seguida vou fazer um vídeo da Magalu. Um grandíssimo abraço. Bom domingão a todos. Hoje só não estou aqui dando as caras para vocês, pessoal, porque acreditem, o pneu do meu carro acordou hoje no chão, tá? E foi uma tristeza, porque com o ombrinho artrosado, demorei, né? Um bom tempo para trocar o pneu do carro. Difícil. Nutella machucado, fica pior ainda. Bom, feito isso, pessoal. Bom domingão. Tchau, tchau.